Oi, Vini. Ah, olá! Olá, humanos! Deixa eu pôr aqui. Oi! Agora sim, agora sim. E aí? Que alegria! Pô, que alegria minha, na verdade. Pô, obrigado pelo convite, antes de mais nada, aqui no teu espaço. Falar de amor, falar de vida, falar de planos, desplanos e afins, viu? Muito obrigado, tô bem feliz. É o nosso espaço, Vini. É o nosso espaço. É, Olha, eu queria, antes de começar a conversar tudo, primeiro saber como é que você tá. Como é que você tá se sentindo hoje? então, tô muito bem. É? Tem sido dias difíceis, né? Baseado em tudo que todo mundo sabe, né? A gente vive algumas incertezas por aqui, e pelo mundo inteiro, né? Mas eu acho que aqui a gente está meio que no meio do processo, assim, né? Acho que já houve uma galera lá na China, por exemplo, na Europa, já estão mais avançados no processo, a gente aqui também. Então, entendendo um pouco mais sobre, primeiramente, sobre como cuidar, né? Como se cuidar, como cuidar do outro, e aproveitando para fazer muitas reflexões, assim. Eu acho que esse tempo veio para alguma coisa, assim, sabe? É o que eu acredito num processo de transformação que a gente tem vivido, né? Já há muito tempo. E acho que não tem momento melhor nesse sentido. Claro, tem que tomar muito cuidado quando eu falo de bom momento nesse momento, né? Porque para nós Mas eu, humanos, eu acho que a gente pode superar o bom ou o ruim, sabe? A gente não claro, precisa claro, a gente ficar tem que olhar preso para o a outro esse lado, lugar né? de é É, bom, é ruim. Não, é o que é, a verdade, a realidade. A gente é, abraça a verdade, abraça a realidade e lida com ela da melhor forma que a gente sabe, da melhor forma que a gente pode, né? E isso é individual. A nossa verdade, ela é individual. Como a gente vai se sentir, aquilo que vai passar pela gente é individual. Mas a gente está aqui junto para se ajudar, né? exatamente. Estamos aqui para isso. E acho que a nossa essência humana é essa, né? Na verdade, acho que a gente se perdeu em algum ponto no caminho, né? Mas eu sinto um movimento de retorno àquilo que é a nossa origem, né? Que é a coisa colaborativa, é a coisa da gente estar realmente conectado um ao outro, né? E não olhar só para o seu próprio umbigo, né? Eu acho que essa é a melhor coisa que tem. Mas estou muito bem, falando assim energeticamente, estou muito bem, sinto muito para cima e feliz de poder agora estar passando uma mensagem por aqui, né? Dividindo com você esse espaço. Eu queria também contar como foi o nosso encontro, né? Como a gente se conheceu. O que é Verdade. muito doido, porque eu vou contar a minha parte, que depois você conta a Conta. sua parte da Vai. história. A minha Boa. parte é a seguinte: a minha mãe, a vida inteira, assistiu, ainda assiste, se você for lá em casa agora, ela tá É mesmo? assistindo. Uhum. Mulheres, né? O nome do programa. Sim, E exatamente. aí, minha mãe assistia Mulheres e assistia você no Mulheres. E aí, por alguma razão, eu acho que ela seguia a Kátia, que ela é apaixonada, e seguia você, Foi isso, né? foi isso mesmo. Aí, eu acho que ela seguiu você, deve ter conversado com você, mandado alguma mensagem, não sei. Por alguma razão, você começou a olhar o perfil da minha mãe, e aí você me viu, aí a gente começou a conversar também. E isso já há muito tempo, muitos anos, sei lá quantos anos já a gente já tem esse contato, né? Eu acho que vai fazer pelo menos uns 5 anos, 5 ou 6 anos, se eu tivesse que Isso, dizer né? assim. Porque só eu saí do Mulheres vai fazer 2 anos, tem 3 anos já. Então, deve fazer uns cinco Quanto anos tempo você por tá aí. morando aí em Nova York? Aqui fiz 2 anos agora, no dia 13 de 2 anos. março, exatamente. Sabe, tá tão corrida a vida com essa loucura toda que eu nem lembrei que era o dia 13 de março, foi o dia que eu cheguei aqui. Eu lembro o dia que eu cheguei aqui com as minhas. Na época eu só tinha uma mala, um violão nas costas, assim, e cheguei, tava nevando pra caramba, lembro assim, frio, e a gente, brasileiro, né? A gente costuma passar muito frio, né? Até se adaptar, né? Pra mim era muito frio, e hoje eu vejo que nem tava tão frio naquele dia. Nem tava nevando, mas hoje a gente se acostuma. Então eu fiz Se 2 anos agora. adaptou, né? A É, gente se adapta a tudo, assim como a gente pode se adaptar também a esse momento, viver ele da exatamente. forma mais plena possível, né? E Isso você também é sabe um que grande aprendizado. eu tava vendo uma coisa, eu tenho visto, ouvido, lido muitas coisas, né? E eu vi um cara falando esse dia sobre uma coisa muito importante, né? Talvez seja um dos poucos momentos que a gente tem a oportunidade de ver a nossa transformação como ser humano tão no exato momento, né? Porque se a gente não se ajudar, se a gente não fizer as coisas, a gente sabe o que vai acontecer.
tem outras transformações que às vezes levam muito tempo. Você faz hoje semeando uma coisa para daqui muito tempo, talvez você nem veja isso, né? Então, eu acho que por esse lado é uma grande oportunidade a gente entender como quando a gente se movimenta como seres humanos colaborativos, como a gente é capaz de superar qualquer momento. Isso é lindo, né? Posso falar uma coisa Claro, legal? Eu transcendi um pouco essa coisa do tempo do mundo, sabe? Essa coisa do importante. tempo do relógio. E esse lugar é onde a gente fica no agora. E esse é a maior libertação que tem, porque aí a gente não fica nem preso àquilo que a gente já experimentou e nem também fantasiando com aquele lugar que ainda não existe. A gente não fica ansioso, a gente não fica com medo, a gente fica presente e observando o que que tem aqui nesse presente. Esse presente é seguro. De uma certa forma, eu tô aqui, eu tô viva, eu acordei, eu tenho saúde, eu tô respirando, tô conversando com você, tô vivendo um momento feliz, um momento positivo. Então, esse é o lugar, sabe? É o lugar onde eu enxergo a real, a verdade, a minha verdade individual. E aí é uma libertação gigante. Que, na real, é o único lugar onde você tem ainda algum domínio, né? Porque do resto, vamos combinar. O que passou, passou, certo? O que vem tem tantos fatores que você realmente não está no seu controle, né? Sabe que eu estou lendo um livro, aproveitando aqui o espaço para falar, né? Ok. Um monte de gente já leu e tal, mas chegou às minhas mãos agora esse livro chamado Sapiens. E eu estou Aham. vendo como, na verdade, tudo isso que a gente busca hoje foi o que a gente já foi um dia. A gente está fazendo uma volta e é muito importante isso, é muito legal a gente estar fazendo essa volta, porque a gente vivia lá, os nossos ancestrais, com o presente, porque era só o que a gente tinha, a gente não sabia, não dava nem para planejar tanto um futuro a long term, né, que eles chamam longo tempo. Então era o presente, cara, e acho que é a forma de ser feliz, sabe? Projetar o futuro traz para a gente ansiedade, que é um dos grandes problemas da nossa sociedade moderna, né? E isso é um grande Eu hoje problema. até gravei um vídeo falando um pouco sobre isso, assim, a gente estava numa aceleração muito grande, né? A gente estava Sim. querendo chegar a algum lugar, ter muitas coisas, uma necessidade muito grande de ser o que a gente acha que a gente não é, né? É, De ter o que a gente acha que não tem, ou ter mais, ou querer mais. E esse lugar tão acelerado fez a gente criar para para o nosso próprio planeta Terra um, um mal, né? A gente criou um com certeza. mal. Então, quando o ser humano parou, quando o ser humano que se coloca tão maior e tão superior, É, quando ele foi obrigado a parar, as coisas começaram a caminhar de uma maneira fluida né, a vida, a natureza começou a se curar. Então, agora é a hora do ser humano também escolher se curar, também escolher olhar para dentro, com aproveitar certeza. essa oportunidade de estar parado em casa e realmente exercer essa possibilidade, essa escolha de se observar, de se perceber, de observar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, perceber quando a gente começou a sentir, quando a gente começou a pensar, porque aquilo que a gente está sentindo, pensando agora, não vem daqui, não vem Não, desse momento, vem de sempre. E isso está só sendo revelado, sendo exposto agora para todos nós. eu concordo plenamente com você. Eu acho que a gente está numa oportunidade, visto por esse ângulo, muito única, de realmente parar, olhar para dentro. Eu acho que é o que você falou. A gente se desprendeu da linha do tempo natural de evolução do universo e do planeta, né? Esse eu acho que é a grande questão do ser humano. Voltando às minhas leituras, né? Muito embasado agora nessa leitura, falando da nossa revolução cognitiva, e deu para a gente um acelerar das coisas que nenhum outro ser na face da Terra teve, porque existe um tempo para a evolução de tudo. Então, como se a gente tivesse uma linha de tempo do próprio planeta e a nossa, e a gente avançou anos-luz na frente do que deveria. A gente mesmo não teve tempo de evoluir para entender o que a gente tem hoje em mãos, sabe? E eu acho que agora tem que ser a nossa busca. Falar assim, peraí, a gente precisa do planeta. Nós somos o planeta, nós temos que esperar o planeta. Não adianta a gente ir lá na frente, porque não dá, É essa mais, matemática não é mais fecha. que isso, a gente acaba, a gente volta para a Terra, o planeta fica, né? A gente passa, Exatamente, o a planeta experiência humana é fica. uma passagem. Não, a prova está aí. Todas as espécies vão passar de alguma maneira, é o que eu acredito, sabe? Então a gente tem que descer do nosso pedestal como seres humanos, achando que somos o centro do universo, porque estamos bem longe de sermos o centro do universo, e entendermos que nós somos parte como qualquer outro ser, como qualquer outra coisa nesse planeta. Essa é a minha lição de vida, assim, o que eu consegui botar na minha cabeça
e o que hoje eu sigo, assim, sabe? Eu não vejo diferenciação de absolutamente nada, Fê. Do menor bichinho a gente. Por que que eu, ser humano, tenho um lugar de privilégio nesta linha do tempo tão curta de universo e acho que eu sou tão importante se eu não sou nem um piscar de olhos desse negocinho chamado universo? É isso, É, cara. tem uma música que fala assim: vida é a comunhão de todos os seres. A vida é a comunhão entre todos os seres. É esse lugar de conexão, né? De integração, da gente entender que, inclusive, a gente precisa mais da natureza do que a natureza da gente, né? Absolutamente. Esse é um, esse é um ponto, mas também tem outros. E aí é um lugar muito especial também, a gente entender que o ser humano ele ganhou um poder muito grande que a gente não está sabendo usar, que é a Não. nossa mente. A nossa mente é algo assim muito poderosa e a gente não sabe usar ela porque a gente acaba sendo governada por ela no lugar de governar a nossa mente. A gente não sabe que a gente pode escolher aquilo que a gente pensa e a gente não sabe que tudo aquilo que a gente pensa a gente cria. A gente Sim? cria, é real. Tipo, cada pensamento seu, cada palavra sua, cada ação sua está criando a realidade. É. Então, a gente tem que ter muito cuidado e muita responsabilidade com esse lugar de criação. Então, um ódio que eu sinto, uma raiva que eu sinto, um medo que eu sinto, um sofrimento que eu escolho, porque tudo é escolha. Então, Com certeza. cada lugar desse é uma criação para mim e para todos, né? Então, É. chegou a hora da gente acordar para essa verdade. Eu acho assim, eu acho que a gente tem que. É tão difícil assim. Na verdade, é difícil e é fácil ao mesmo tempo. Vamos para as partes estranhas da nossa mente humana. Eu acho que você demora muito, a gente, porque a gente é criado para isso, a entender este ponto que você está dizendo. Existe um grau de evolução e de autorreflexão que leva tempo para você chegar nesse lugar. Mas a partir do Ninguém momento que você ensina, né, cria. Vini? Ninguém ensinou isso Não, para ninguém mim. Eu tive que ensina, aprender claro que não. sozinha. Claro que Até não. um ponto que eu não aguentava mais a minha mente negativa, o ponto que eu não aguentava mais minha mente acelerada, não aguentava mais minha Exatamente. ansiedade, não aguentava mais sofrer. É. Aí eu falei, não, chega, não quero viver a minha experiência de vida assim, eu quero ser feliz, eu quero Não é viver isso, plenamente. entendeu? Não é isso, entendeu? Você não tá aqui para isso, sabe? E a gente pode escolher o que você falou perfeitamente. As nossas palavras têm muito poder, né? O universo tem ouvidos, eu costumo dizer. E às vezes a Tem gente nem todo o percebe que a gente poder. tá falando para ele. E ele trata de fazer aquilo que a gente tá querendo de verdade, assim, desde que a gente vibre nesse sentido, assim. Né? Eu sei, pelo menos a minha vida sempre foi assim. Eu sempre Eu vibrei em quero que alguma você coisa. conte, Vini, essa experiência de você seguir o seu coração, porque isso é Cara, muito poderoso, sabe? Esse lugar da gente escutar, da gente saber se escutar, de ter essa sensibilidade, de não ficar se sabotando pela mente que tem medo, pela mente que quer planejar, que quer controlar. Esse lugar da gente ter a sensibilidade de escutar aquela nossa intuição e de seguir ela, de ter coragem para esse lugar. Conta pra gente como é que foi essa experiência. e começo dizendo que a intuição nunca falha. Eu posso te garantir, para qualquer aspecto na vida. Se você tem uma intuição, veja que é uma linha tênue entre intuição e você pirar sobre alguma coisa. Então você tem que entender qual é o recado que está sendo dado. Bom Mas senso, né? é o bom senso, Equilíbrio. exatamente. Mas a minha vida sempre foi assim, Fê. Tipo assim, eu mudei de vida muitas vezes, assim. Desde que eu me conheço por gente, assim, vamos falar, tirando a adolescência, a fase adulta, que já tem as mudanças naturais implícitas ao crescimento, na fase adulta, eu mudei várias vezes de vida, assim, de tudo, cara. De pessoas, de trabalhos, de meu comportamento, até esteticamente, sabe? Tipo assim, se eu for pegar uma linha do tempo minha, é capaz que tenha pessoas que não me reconheçam. A gente está falando do programa Mulheres. Talvez alguém pegar o programa Mulheres lá, talvez nem saiba que sou eu que estou aqui nesse momento. Porque é tão diferente, porque eu me permiti. Porque chegava algum momento na minha vida que alguma coisa gritava dentro de mim e dizia assim, cara, bora fazer outra coisa? Bora viver outra coisa? Tipo assim, chega. Isso aqui já não é mais, sabe? Mas eu sempre fui muito relutante. Olha que contradição. Eu sou uma pessoa que demoro a fazer este movimento. Eu identifico rápido este movimento, mas ainda tem coisas que me prendem e eu seguro. Aí vem o universo. Só que eu tô dentro gritando pro universo, eu quero isso, eu quero isso, eu quero Sinal, isso, eu né? quero isso. Peraí. Sinal, 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 Eu sinal, quero sinal. isso, eu quero isso. Uma hora o universo sempre foi assim na minha vida. Uma hora o universo vem assim e fala assim, tá bom, Vinícius, tu não vai fazer? Então, peraí que eu vou dar um jeito para você. Aí ele trata de fazer alguma coisa, é verdade, ele trata de fazer alguma coisa, tipo assim,
Tá, vai logo, vai. Te empurro assim, como se eu estivesse na beira para fazer. Sabe aquela pessoa que não mergulha naquela água? Assim, aquela, eu quero, mas não. E aí, de repente, o universo vem e fala assim, ah, vai, pronto. E aí eu percebo como aquilo é lindo, como aquilo é maravilhoso. E, na verdade, aquilo sou eu. Sou eu convencendo a mim mesmo de que é a hora de fazer isso, entendeu? E aí, É, exatamente. O eu universo é posso... você, né? A vida E é eu você. posso... É você, cara. E eu posso garantir para você que é a melhor experiência que você tem na vida. A gente tem medo, sim. O ser humano voltando, passou a se comportar de uma maneira a viver na zona de conforto. Mas essa não é a nossa história. A nossa história não é essa. Nós sempre fomos nômades. Isso é muito importante, esse detalhe. Então, isso diz pra gente que a gente quer fazer mudança o tempo inteiro. Então, por que esse medo? Quando eu levantar o dedo é porque eu quero muito falar. Vale, vale. A nossa essência, o nosso ser é coragem. Eu sinto isso, sabe? O que limita é a mente que tá sabotando, é a mente que tá, tipo, sentindo medo. O medo é o lugar que trava. E o medo é uma criação da mente negativa. O medo, ele não é real. O medo é uma ilusão. A não ser que seja, beleza, um medo iminente, tá acontecendo aqui agora. Ok, se eu O medo pular, eu de vou cair e morte, me né? machucar. Onde o Beleza, mas corpo é o medo que é projetado para fazer isso. criação É. é uma projeção negativa, porque da mesma forma que eu posso projetar que vai dar super certo, eu posso projetar que vai dar super errado. Então, nesse momento, é hora da gente projetar o novo mundo, a nova era, sabe? E esse lugar é um lugar onde a gente se liberta da culpa, do medo, da ansiedade, sei lá, de sentimentos densos, baixos, que ficam travando, bloqueando a gente, sabe? Tá na hora da gente abrir o coração, tá na hora da gente seguir a nossa verdade, conhecer aquilo que faz o nosso coração vibrar e fazer aquilo que o nosso coração faz, e fazer aquilo que faz o nosso coração vibrar, sabe? Porque nesse lugar a gente é protegido, nesse lugar, não que a gente vai ter o controle, porque às vezes a gente vai para alguns caminhos que não é, a gente acha que o resultado vai ser um e não é. Mas tá tudo bem, porque a gente vai passar pelo lugar que a gente precisa passar, pela experiência que a gente precisa, pelas pessoas que a gente precisa, exatamente para a gente aprender aquilo que a gente precisa e vai se libertando e vai abrindo novas portas. Esse lugar, ele é lindo, sabe? É um lugar de entrega, um lugar de fluidez, a gente amar a vida e ser amado pela vida. Esse é o lugar, sabe? Quanto mais a gente ama a vida, mais a vida ama a gente. Porque nós somos uma coisa só. Esse é o ponto Somos a vida. da história, entendeu? A gente tenta se dissociar de qualquer outra coisa, da própria realidade, do planeta e dos outros seres. Na verdade, nós somos uma coisa só, né? Naquilo que eu acredito, viemos todos exatamente do mesmo lugar e do mesmo instante. Claro que de forma na linha do tempo, em lugares diferentes, mas nós já fomos tudo, né? Se eu for dizer tudo que eu acredito, nós já fomos tudo. E continuaremos sendo tudo, entendeu? Porque a gente vai se transformando. Vinícius, o que eu acredito é nessa energia que hoje move esse corpo físico aqui, né? Que a gente identifica. Mas a minha energia pertence ao universo, cara. E um dia ela vai retornar ao universo em qualquer lugar do universo. Não necessariamente, novamente, num ser humano. Pode ser em qualquer coisa. Porque eu sou uma partícula de energia dentro desse universo tão gigantesco. Então somos todos uma coisa só. É exatamente esse é o ponto que eu queria chegar. Tudo é energia, né? Se tudo é feito da mesma substância, se tá tudo conectado, porque por baixo daquilo que a gente toca, daquilo que a gente acredita que é matéria, né? Que a gente olha, existe a mesma substância. A mesma, tudo é divino, tudo é sagrado, tudo é consciência, tudo tá vivo, cada parte, cada célula minha tá viva. Cada Sim. célula sua tá viva. E É. dentro desse universo micro, é uma coisa só. Então é uma grande dança. Se a gente olhar de cima, é uma grande dança. Cada um é uma pecinha do jogo, sabe? E no jogo, cada um tem o seu papel. Então tá na hora da gente acordar para a importância que somos, que cada um tem aqui, né? Para contribuir, para fazer. O que eu tenho? E agora, nesse momento? Como eu posso contribuir nesse momento? Qual é o meu papel nesse momento? Qual é o meu dom? Qual é o meu talento? Qual é a minha facilidade? O que eu gosto de fazer? O que me dá prazer? Como é que eu posso oferecer tudo isso nesse momento? Sem ficar projetando depois, sem ficar com medo, sem ficar
com medo da escassez, que é um lugar que eu quero conversar com você, né? Porque a gente conversou um pouquinho sobre isso esses dias, Sim. que é um lugar de a gente ficar pensando, meu Deus, será que não vai ter? Será que vai faltar? Cara, o universo, a vida, a natureza, se nós somos a natureza, a gente precisa pensar nesse lugar. A natureza, ela é abundância. A Sim. natureza, ela é ilimitada, ela é fonte de amor infinito, ela não acaba, sabe? Então, a gente também é. Então, nesse lugar, a gente pode perceber que não vai faltar, que nós já temos tudo o que precisamos e vamos continuar tendo se a gente tiver essa vibração, né, da essência do nosso ser, Eu da acho que a lei natureza. da. A gente fala nisso numa lei de atração, né? Então, tipo assim, do que a gente estiver vibrando, o padrão que a gente vibra é aquilo que a gente vai atrair, né? E isso serve para qualquer coisa, no que eu acredito, né? Não adianta, eu sei que é difícil, é um exercício complicado de fazer. Cada um É tem uma um. prática. É uma prática, exatamente. Você É. colocou perfeitamente. É uma prática diária de você colocar a sua mente neste lugar e entender este pensamento, sabe? E isso começar a te libertar dos medos, como você falou, e começar a viver a vida que ela é tão maravilhosa, ela é tão realmente tão preciosa, assim. A gente, cara, não tem coisa mais linda do que isso, sabe? Do que essa troca, do que essa conexão, sabe? Porque esse Mas momento, só que a gente é afastado dela, assim, sabe? Existe uma máquina, vamos falar assim em termos práticos, né? Criada por nós mesmos, seres humanos, né? De aprisionamento, cara. E a gente precisa se libertar dela. Porque nós fazemos, o ser humano faz de escravo o seu próprio ser, entendeu? Isso é muito louco, sabe? E volto a dizer, nem sempre foi assim. E essa é a minha percepção dos últimos dias, assim, sabe? De como eu não pensava nisso. Durante muito tempo eu parava para pensar que o ser humano sempre foi assim e que o ser humano precisava evoluir para chegar no outro lugar. E hoje eu percebo que não. A gente já teve outro senso de conexão com a natureza, a gente já teve outro senso de conexão com o próximo. A gente perdeu isso, o que tem um lado bom. Se a gente tem isso dentro da gente, significa que a gente pode voltar mais rapidamente a isso, sabe? então a É solução essa está aí no busca. nosso conhecimento ancestral, né? Exato. No nosso lugar que a gente e é o que eu tenho falado muito, que é a nossa energia feminina, é a nossa Com certeza. sensibilidade, é a nossa intuição, é a nossa gentileza, é o nosso carinho, o nosso amor. Esse lugar precisa voltar para o mundo, sabe? Essa energia, essa troca, esse acolhimento. Esse É que lugar precisa voltar para o mundo. houve uma imbecilidade, né, da nossa, quando a gente dividiu essa coisa, né? Quando passou-se a se falar, né, sobre a força feminina, e aí as pessoas ignorantes entenderem a força feminina como, não, a força feminina é de mulher. Não, a força feminina está dentro de todos nós, É entendeu? energia, Porque nós temos, todos temos essas duas forças dentro, né? Então também isso. é fruto de uma ignorância muito grande. Claro, existem fatores também que a gente sabe, colocado por. Eu não vou entrar aqui, cada um tem sua crença e tal, mas existe na história humana fatores de dominação, né? Então, muito do discurso foi trocado para que você possa botar culpa, você possa colocar medo, para que você possa dominar de alguma maneira a mente do outro ser, né? Isso também é um fator complicado. Né? Isso é energia masculina, é a energia Sim. da força, energia da ação, energia do controle. Que todo E mundo é tem uma também. energia que é sagrada também. Energia masculina é muito sagrada, tanto quanto Claro. energia feminina. Agora, a gente Exato. precisa dar uma equilibrada nesse lugar. Hoje, o nosso mundo está vivendo É. muita energia masculina. As próprias mulheres que estão no movimento feminista, elas estão colocando toda a força, toda a ação, sabe? Resistência. E isso não é energia feminina, isso é energia masculina. Então tá muito distorcido, tem muita agressividade, sabe? A gente precisa trazer a sensibilidade, a calma, o carinho, esse amor incondicional, tá? Muito necessitado desse lugar. Cara, perfeito. Você fez uma avaliação agora, um ponto que eu queria chegar nessa resposta e eu não tinha chegado ainda. Que era esse o ponto onde eu não conseguia, eu não conseguia entender isso, porque para mim a coisa mais forte para onde se quer chegar é justamente a energia feminina. A partir do momento que você usa da energia masculina, acho que estamos reproduzindo um padrão que não é o que a gente quer, entendeu? A gente quer o É, equilíbrio, é o que você falou, porque senão não faz sentido.
Não Não, faz sentido nenhum. a gente quer liberdade, independência, justiça, lógico, Claro. igualdade para todos, mas essa igualdade ela precisa ter um equilíbrio da energia da ação, do fazer, do agir, da força, mas também precisa desse lugar do feminino, né? Que é o equilíbrio, Sim. que é a sensibilidade, que é o carinho, que é a criatividade. Então esse momento ele tá assim piscando pra gente essa possibilidade da gente ser criativo, da gente se É. unir, né? Da gente acolher, da gente se ajudar, da gente se amar incondicionalmente. Então, esse momento tá trazendo obrigatoriamente a energia feminina pra gente. É. Que maravilha, né? Que bom. Eu É, vejo isso assim. Eu acho que a gente está voltando. Eu acho que existe um movimento de volta, como eu disse. Eu continuo insistindo que hoje eu vejo a gente fazendo um movimento de volta, porque a gente já foi assim, a gente já teve isso, sabe? A gente já teve tudo isso, sabe? Onde a mãe natureza foi sagrada, a gente pulou, saiu deste lugar. Então tá na hora da gente voltar para esse lugar, cara. E eu acho que existe um movimento para isso, sabe? Acho que ainda vai demandar muito tempo, sim, porque tempo, né? Voltamos àquilo que você falou. Para nós humanos, muito tempo, anos são muito tempo. Para o universo, anos são segundos, né? Milésimos de segundo. Então, isso é muito relativo. Eu acho, Vi, que a gente nem tem como ficar limitando esse lugar de vai demorar ou não vai demorar, sabe Não por quê? dá. Um vírus, quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem. Quando precisa ser espalhada alguma coisa, ela é, e ponto final. Esse momento que a gente está vivendo é comprovado isso com um simples vírus invisível que, bum, espalhou pelo universo inteiro, pelo E da planeta nossa inteiro, vida, né? pelo mundo inteiro. Então, por que não ao contrário? Por que não o vírus do amor também não pode espalhar pelo planeta inteiro e curar? E as pessoas renascerem, as pessoas acordarem, as pessoas despertarem para a verdade, sabe? A verdade de quem nós somos, a verdade do que estamos fazendo aqui, de como podemos contribuir. E esse lugar é o que vai criar o que eu vejo já, o que eu sinto já, que é o novo mundo. Que é um É. mundo de harmonia, de paz, de união, de amor, sabe? É um lugar onde a gente não precisa competir, onde a gente se ajuda, onde a gente coopera, sabe? É. É super possível. Esse momento tá aqui, ó, propício. A gente vai avaliar agora a moeda de troca. O que que é prosperidade? O que que é abundância? O que que é riqueza? Se não a ajuda mútua. Eu tenho um teto, eu tenho comida, não preciso do dinheiro agora. Eu preciso oferecer o meu dom. O meu dom é comunicar, então eu vou comunicar, eu vou ajudar alguém. Eu estou recebendo em troca sei lá, sabe, alguma coisa mais aberta, menos fechada, menos limitada desse lugar de tem que ter isso, tem que ser desse jeito, sucesso é isso, sucesso é aquilo, sabe? É abrir a cabeça mesmo. É um novo mundo, na minha visão. Eu acho Pode ser. legal, eu acho legal a gente ter essa visão, né? Ambos viemos aí do mesmo berço, né? Do berço da arte, especialmente artes cênicas Sim, e tudo mais. sim. E é um lugar, ambos sabemos, assim, bem complicado, né? Para entender essa coisa da essência, existe muito mais a coisa, o ego, né? Do que qualquer outra coisa, né? Então, acho que a gente sabe bem aonde está este lugar, né? O que a gente não quer, né? E acho que a nossa responsabilidade, é o que você falou, cada um tem uma força muito grande. Por exemplo, nesse momento, são os cientistas, são os médicos, vai, assim, na linha de frente, eu estou dizendo, todo mundo está colaborando. Mas nós, como comunicadores, como criadores, a gente tem essa responsabilidade, cara, e tem, porque tem, a E gente tem que passar essa todo ser mensagem. humano é artista, Vini. Todo Não, ser com humano é certeza, o a ator vida é, principal da sua vida, é com certeza. criador, sabe? Cria o seu roteiro, cria a sua história, todo dia o seu filme, o seu suspense. Tem que brincar de forma positiva, brincar de forma coerente, saudável e responsável, acima de tudo. Deixa eu falar É. uma coisa, eu tô um pouco preocupada porque o meu celular, ele não tá carregando. Então, tipo, no lugar de carregar 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele tá carregando, tipo, 2, e ele tá em 2%. Então, eu queria só fazer pedir um favor. Vamos Claro. desligar para salvar isso daqui, aí a gente liga de novo e continua. Se desligar, tudo bem, mas eu não quero perder o que a gente fez até aqui, pode ser? Fechado. Te amo, já volto. Também, tchau. Até.